Um pouquinho. Bem-vindos todos ao nosso Leque UF na quarentena, nosso terceiro ciclo, nosso segundo encontro com o Bruno, né, como palestrante. Quero agradecer a presença de todos, agradecer em especial ao Beethoven por todo o trabalho, a questão técnica, certificados, convite de contato com os convidados também, isso é muito importante, isso que faz acontecer. E hoje com o Bruno, para quem não conhece, o Bruno é o nosso colega da UF, né? Ele é membro do Laboratório de Estudos Clássicos, e agora que está bombando, entrando um monte de gente. Ele é nosso colega da UF, né? Também participa do laboratório, professor de Língua e Literatura Grega, formado pela UFMG, né, fez bacharelado lá, fez também o seu mestrado e o doutorado na USP, né? Ele é especialista, né? Ele trata de diversos temas, dentre os muitos, épica, poética, Grécia arcaica também, bucolismo, lírica grega arcaica. O que mais, Bruno? Você tem vários. Agora você está mais focado. Sim. Então, agora a gente vai poder ouvir a segunda participação do nosso colega Bruno. Bruno, eu tenho que falar uma coisa muito interessante, que você bomba no YouTube do Leque UF. O seu vídeo é o mais... que tem o maior número de acesso, né? As pessoas estão muito interessadas e todos nós queremos saber como ler um livro. Ótimo. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos começar. Boa tarde a todos, né? Então, esse tema da pesquisa meu é o tema que eu tenho do meu projeto formal mesmo, que eu tenho trabalhado há mais em 2017 eu comecei isso. Primeiramente, estou fazendo tradução de textos do período patrístico, mas focado especificamente nesse gênero que é o gênero exegético, né? Então mas aí eu também estou trabalhando um pouquinho sobre a reflexão metodológica, né, na antiguidade, sobre a interação de... Então, esse é um pequeno tratado sobre um breve passado sobre como os antigos viram isso, né, principalmente os antigos do cristianismo, e aí eu vou fazer esse breve resumo. Vou começar a compartilhar aqui, tá? Vamos lá? Então, isso aqui é apenas o tema, né? Então, só que para a apresentação de hoje, eu vou partir de uma reflexão teórica recente da Tsvetan Todorov, que ele tem um livro chamado Simbolismo e Interpretação, e que ele tenta fazer uma tipologia de tipos de leitura, né? E ele cria duas, que ele é racional, que ele acha que impõe limites só metodológicos à leitura, e ele dá como exemplo disso a filologia, né? Filologia nossa, que você dá apenas alguns limites metodológicos. E uma segunda, que ele chama de finalista, de a chegada, né, que você quer demonstrar já está dada de antemão. E o exemplo que ele usa ao longo do livro é a exegese patrística, né? Ele considera que a exegese patrística já tem um fim dado de antemão, e que o trabalho do exegeta é apenas, né, percorrer os caminhos necessários para chegar nesse dado, que ele chama mesmo de doutrina cristã. Engraçado que... Por que eu estou citando isso? Porque quando ele morreu, eu vi alguém falando... ele chegou a tocar nesse assunto, e como já era uma área que eu estudava, eu resolvi dar uma olhada, né, e eu achei interessante, e eu vou usar isso como um pouco de crítica ou um ponto de apoio para essa reflexão que eu estou fazendo, né? Continuando o que o Todorov diz,
a fronteira tem desses dois tipos de interpretação, ele coloca um limite histórico, né, que ele coloca a passagem feudal para a sociedade burguesa. E ele acha que a interpretação finalística patrística ele identifica com a sociedade feudal, né, hierárquica, onde tem uma forma de único, entre aspas, e o objetivo da interpretação de um texto é alcançar esse pensamento único. Por outro lado, uma sociedade liberal pluralista não tem um ponto de chegada já estabelecido, e as restrições são apenas metodológicas, não tendo nenhuma limitação do ponto de chegada. Em resumo, é basicamente o que ele diz. Agora, a pergunta, né, que eu faço, ele está certo? E algumas coisas que a gente pode pensar. São tipos ideais de leitura, com a prática verdadeira existindo um contínuo entre esses dois polos, né? Ou seja, um tipo de leitura ideal, que se você apenas tem bases metodológicas, e o outro que se você apenas vai aplicar um texto, fazer uma ligação entre dois textos, né? Entre um texto de final e um texto inicial, ou seja, existe ou são apenas dois tipos diferentes, estanques, né, que não tem variação. E segundo, né, uma leitura totalmente finalista é possível, né, ou seja, é possível ter um tipo de interpretação textual que seja tão fechado que você não vai aprender nada de um texto, né? Isso é uma coisa a se colocar. Essa resposta não é a resposta a estudar, inclusive isso é uma filosofia, né, a hermenêutica, e não o meu jeito, eu quero apenas mostrar como que essa definição, como que esse tipo de coisa pode ser refinado com os dados da antiguidade. E por outro lado, né, uma leitura operacional, ela é possível, totalmente operacional, sem nenhuma imposição ideológica de fora, né? Essas duas questões que eu coloco, né, em relação ao texto. Agora, fazer uma breve história da exegese antiga, né? Que aqui eu estou pegando para não demorar muito tempo, porque a minha primeira palestra foi de longe a mais longa, né? Eu vou tentar ser mais breve hoje. Eu vou tentar ser mais sucinto aqui, né? Eu comecei, o primeiro texto que eu fiz, eu ia lá nos históricos e tudo mais, vou tentar ser mais breve assim. Uma coisa que, até antes do Novo Testamento, mas já no Novo Testamento, o problema de como se leva, como se grava, como que você repara o texto antigo. E aí a gente, ou seja, os textos da Bíblia, né? É que a gente está falando em primeiro lugar do Antigo, né? Como que a pessoa dentro desse novo movimento ela vai lidar com esses textos. E aí os antigos eles criaram dois conceitos que são bem importantes. O primeiro a gente traduz como, né, mas o termo grego é isso, né? Às vezes as pessoas usam a forma helenizada tipo para dizer isso. O que seria uma figura, né? Seria uma espécie de que uma história antiga, sem perder o seu significado original, ela representa, ela alude, ela tem uma certa representação de um outro evento. Eu vou mencionar exemplos maiores depois, né? Então, esse é o tipo. O conceito original. Ele não perde o sentido original, né? Ele apenas ganha o segundo como uma representação. Deixa eu dar um exemplo aqui, agora. Por exemplo, uma coisa muito comum pegamos o Êxodo, né, quando Moisés passa pelo Mar Vermelho, né? O mar se abre, o Moisés e os israelitas passam por baixo, e depois vem o faraó e as águas fecham e mata todo mundo. Uma leitura muito comum que foi feita isso é uma figura, né, um tipo do batismo, né? Ou seja, está anunciando o que vai ser o batismo depois, porque os dois são feitos pela água, a água mata a então você tem toda essa imagem repetindo. Isso não significa que não tenha acontecido o êxodo, né? Mas os leitores eles viram isso como algo que também
uma coisa que aconteceu no passado e que também figura algo que vai acontecer no futuro. Por outro lado, você tem a alegoria, né? E a alegoria é interessante porque ela não é um conceito cristão nem judeu. Ele é um conceito antigo, é um conceito do, abre aspas, paganismo. Esse termo não é muito apropriado, mas é um conceito que na cultura grega ganha muita importância a partir do estoicismo, né? O estoicismo ele tenta fazer interpretações da religião grega, que nós estamos falando principalmente de Homero, tentando dar outros valores, né? A religião grega, o estoicismo ele tem uma noção de Deus bem da noção tradicional. Então, o que eles fazem? O que os estoicos fazem? Eles tentam interpretar de maneira diversa. Por exemplo, seria a luz solar, Zeus seria a ordem. Você tem todas essas figuras que aí formam uma alegoria, porque a alegoria não quer dizer aquilo que o texto literal não tem sentido. O único sentido ele é posterior, ele é alegórico. Então você tem esses dois conceitos aqui que são muito importantes para a gente entender um pouquinho desse negócio. Bom, e aí dentro do Novo Testamento nós temos textos onde essas interpretações já foram feitas. Um daqueles mais importantes está na carta aos Gálatas, né, a partir do versículo 22, que é Paulo está fazendo isso, né? Eu vou ler rapidinho só para a gente ver. Dizei-mos vós respeitar-vos a lei. Pois o que diz a lei, com efeito, está escrito que Abraão teve 2 filhos, escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam, desculpa aí o erro de digitação, as 2 alianças. A primeira, Agar, que vem do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Agar representa o Monte Sinai, que se encontra na Arábia, mas corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. A Jerusalém do Alto, ao contrário, e é a nossa mãe. Então, aqui é uma passagem importante, né? Esse termo aqui que deu muita... Deixa eu voltar aqui. Deu muita discussão já na Antiguidade, porque o Paulo usa mais explicitamente, né? E no grego tá alegorias, né? Tem um sentido, vem de alegoria. E isso dentro da Antiguidade já suscitou um debate muito forte se leituras alegóricas são não. Os defensores de leituras mais alegóricas usavam Paulo como exemplo. Ou que Paulo errou, e que na verdade ele não queria falar alegórico, mas queria falar figurativo. Então, mas isso a gente viu que... Agora, só fazer um comentário sobre essa interpretação que ele faz. Aqui está falando dos filhos de Abraão, né, de Sara e de Agar, né, que com Agar ele teve um filho, né, Ismael, que Agar é escrava dele, e com Sara Israel, né, que nasceu. Então você tem essas 2 interpretações aí, esses 2 filhos, né, que o Paulo vê como símbolos das 2 alianças, a primeira dos judeus e a segunda, né, dos cristãos. Então ele faz essa... então ele vê a partir dessa história do Antigo Testamento como uma simbologia de algo futuro, né? Então é uma questão figurativa que eles, como eu estou falando, faz mesmo já no Novo Testamento. O uso das escrituras, aqui a gente está falando de época pós-apostólica, que seria os autores logo depois do cânone bíblico. O uso das escrituras continuou ad hoc, no sentido de que sem uma reflexão mais aprofundada, do estilo paulino, nos primeiros 2 séculos da era cristã. E tem um florescimento muito grande desse tipo teológica. Né? Fazer um catálogo do que esses autores do século II depois de Cristo fazem é muito grande. Eu fiz uma coisa não muito exaustiva, né? Então, por exemplo, Paulo chama Cristo de... Aí eles pegam essa figura de novo Adão em Cristo e expandem. Justino e Irineu de Leão, por exemplo, colocou também para Maria, de nova Eva. E várias imagens começam a ser adotadas, né? O cordão vermelho de Raabe significa o sofrimento de Cristo.
os egípcios, a besta do Apocalipse, a batalha contra os amalecitas, essa, né, aquela que ele tem que ficar com os braços levantados para os israelitas ganharem a guerra, e aí os caras têm que ficar segurando a mão dele para não perder. Isso aí seria o simbolismo de várias formas. Então você pode ver que várias imagens do Antigo Testamento são aproveitadas como simbologias dos eventos do Novo Testamento. E aí você tem um segundo fator importante, que é muito relevante, e é difícil a gente ser mais breve, mas vou tentar explicar. A disputa pelo cânone. Esse é outro evento importante nessa noção de criação da interpretação bíblica. Né? Então você tem três grupos que estão em disputa. Né? O primeiro, a primeira disputa, inclusive cronologicamente, a gente pode dizer entre o judaísmo e o cristianismo. Né? São dois, porque o cristianismo nasce no meio do judaísmo, né? E com uma série de... Só que com o tempo, essas duas práticas vão se divergindo. Né? E essa divergência ela ainda é gravada porque ambos, no início, dividem o mesmo livro. Né? Ambos voltam para a Bíblia, né? Na época é apenas a Bíblia, para tentar compreender a sua religião. Né? Só que o que acontece? Né? A interpretação que os dois grupos dão dos textos do Antigo Testamento né? Aqueles que acreditam que o Messias na figura de Jesus, né, seguem o cristianismo, e os judeus, né, aqueles que chamam de judeus também, acreditam que não, né, que o Messias não vem. Então você tem essa primeira, e isso tem uma consequência muito grande para a própria interpretação textual, né? Por quê? Porque passagens que, se você crê que o Messias foi Jesus, você vai acreditar como prefigurações messiânicas. Mas se você não, por exemplo, a figura da cruz e tudo mais, mas se você não acredita que Jesus foi o Messias, então você não, então essa interpretação não vale. Então, já desde o início você tem essa divergência. O terceiro grupo importante aqui a gente chama de gnóstico. Né? Esse termo gnóstico os antigos eles não costumavam usar, tá? Porque gnóstico na antiguidade tem um significado mais amplo. Então, isso nós não chamamos de cristãos, viviam se dizendo gnósticos, que tinham uma gnose, porque né? Então o termo gnosticismo ele é meio anacrônico aqui. Mas o que os gnósticos fazem? Né? Isso vai ver mais a fundo daqui a pouco, mas o que eles fazem? A maioria deles são cristãos de alguma maneira, né? Eles são, tem alguns que não sejam, mas a maioria acredita na divindade ou algum tipo de origem divina de Jesus. E aí qual que é a noção deles? Eles, por sua vez, já rejeitam as escrituras do judaísmo. Né? Eles leem as escrituras e veem que aquilo é totalmente falso. Né? E acho, inclusive, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus enganador, né? É o demiurgo, né? O criador perverso do mundo. Então você tem essas questões. E aí o gnosticismo ele vai fazer uma coisa. Por quê? Porque o gnosticismo vai selecionar nesse momento, nós estamos falando aqui século II, metade do século II depois de Cristo, ainda não existe esse conjunto de textos que a gente chama de Novo Testamento. Ele ainda não foi canonizado, ainda não existia um cânone. E o que os gnósticos fazem? Isso começa principalmente com uma figura chamada Marcião. Eles escolhem um texto, nesse caso especificamente, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, e esse é o texto sagrado, né, que nós vamos seguir. Então, o primeiro grupo a canonizar um novo testamento são os gnósticos. Né? E isso vai provocar dos outros grupos cristãos, né, que nós podemos chamar de ortodoxos ou proto-ortodoxos, que, não, na verdade, os textos sagrados são esse, mais esse. Né? E aí você tem o surgimento do cânone dentro desse debate, né, que é um debate
complexo, né? Que ele tem uma questão dogmática, tem uma questão sociológica, né? Você tem problemas que são colocados aí. Mas aí você tem, essa discussão que o gnosticismo coloca sobre qual que é o texto correto, né? Qual que é o texto revelado, que provoca, né, o surgimento do cânone do Novo Testamento. E aí sim os cristãos vão começar a juntar tudo num livro só, né, o que eles chamam de Kaine Diatheke, né, Nova Aliança, o Testamento, né, Diatheke é o em grego costuma ser o, como é que é aquele negócio? Testamento mesmo, testamento de quando o cara morre e fica, né, então é esse o significado. E aí, né, então, a interpretação textual, como eu falei, ela seguiu de maneira abaixo, né, o período é o surgimento do cânone. Mas aí, dentro da interpretação, quando a gente vai ver os textos, ela se caracteriza por duas coisas. Primeiro, não tem nenhuma texto exegético puramente dito. Não tem nenhum texto que fala assim, esse aqui é o comentário ao, sei lá, comentário é epístola de Filipe. Não tem essas coisas sistemáticas. O que se tem é comentários sobre passagens, sobre temas, né? E que aí você pode ter alguma questão exegética. Isso vai mudar, né? E aí a figura central aqui dentro é Orígenes. Né? O Orígenes seria a primeira prática e reflexão consistente sobre interpretativa. Isso pode dizer não apenas dentro mas de forma geral na antiguidade. Né? Você tem realmente uma reflexão bem profunda. Na prática, ele escreveu vários comentários, né? Aqui eu fiz uma lista, né, sobre o Pentateuco. Na verdade, cada livro do Pentateuco tem um livro, né, comentário Gênesis, comentário Êxodo, comentário Levítico, números do Deuteronômio. Isso não são pequenos, não, tá? Josué, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Pra vocês terem uma ideia, o comentário do Orígenes ao Evangelho de João tem 33 livros. Né? Pensa, né? A história do Heródoto tem 9 livros, né? Então 33, né? É um tamanho assim bem considerável, né? Bem volumoso. O primeiro livro ele trata só do primeiro versículo do Evangelho de João. Então assim, bem extenso quando a gente fala. Muita coisa sobreviveu no original, né? O comentário Evangelho de João, 15 desses 33 livros sobreviveram. E sobreviveu alguma coisa do comentário Salmos, que eu coloquei aqui, era os Salmos, do Cântico dos Cânticos, que eu não coloquei aqui, também sobreviveu alguma coisa. Mas a maior parte do que sobreviveu foi traduzido para o latim. Porque o Orígenes ele vai ser condenado depois, não na época dele, lá no século VI ele vai ser condenado por um concílio, e isso vai provocar muito dos textos originais dele. Mas como ele foi traduzido em latim, então essas traduções sobreviveram. Então a maior parte a gente tem na latina mesmo. E aí, né, além disso, ele tem muito texto, né, ele tem uma obra muito vasta, mas ele tem um texto muito importante chamado Tratado sobre os Princípios, Periarchon, né, De Principiis, que é uma espécie de um texto de uma introdução ao cristianismo, né? Isso da visão do Orígenes. E o quarto livro é um tratado de interpretação textual, né? E é o primeiro texto que a gente tem na antiguidade de interpretação de texto que a gente conhece. Então, ele começa agora vamos tentar colocar a argumentação que ele coloca no livro, né? Primeira coisa importante, né? Embora como ler um livro, no texto da minha fala, tem uma questão muito específica, né, dentro da noção de exegese de um texto sagrado. Então você está partindo do princípio que esse texto tem um significado diferente de um texto qualquer. Então, naturalmente, um tratado de exegese bíblica ele não é idêntico a um tratado de hermenêutica, né? Porque um tratado de hermenêutica é um tratado para você interpretar qualquer texto. O tratado de exegese bíblica tratando um texto
que você acredita que seja inspirado, né? Então você tem essa divergência. E ele tenta, o que Orígenes faz no Princípios? Ele tem que provar primeiro que esses textos são dados, e segundo, e aí depois tentar como explicar esses textos inspirados. Ele tenta fazer isso tudo de uma vez, né? Que é bastante interessante desse ponto de vista para a gente compreender. Primeiro, ele tenta provar que o cristianismo é divino. E aí ele dá vários argumentos, né? Interessantes. Ele começa argumentando sobre os legisladores, né? Que toda cidade antiga, né? Ou quase toda, um legislador bem antigo, né? Que a comunidade via como algo meio divino, né? Pensemos, por exemplo, na cidade de Esparta, que tinha o Licurgo como o do Solon para Atenas, e vários outros fundadores e legisladores para várias cidades antigas, né? Eles eram meio heroizados, tinham culto para eles. Orígenes, ele parte dessa lógica, mas ele diz o seguinte: a diferença de Cristo para os outros fundadores é que Cristo é venerado no mundo inteiro, não é apenas em todos os lugares. Então ele quer dizer com isso, então, tem uma coisa diferente nesse legislador. Depois, ele dá um argumento sobre perseguição. O Orígenes, no meio do século III, e é bem na época das perseguições mais pesadas que o Império Romano colocou sobre os cristãos. E, inclusive, o Orígenes, o pai dele foi martirizado, e ele tem um livro sobre martírio, então isso é uma coisa também viva na cabeça dele. Ele diz assim: apesar da perseguição, o número de cristãos só aumenta. O terceiro argumento que ele dá: as profecias do Novo Testamento. Do Novo Testamento, não do Antigo. Ele coloca falas de Jesus que, na visão do Orígenes, se concretizaram. Né? Destruição do templo, aquela de que as pessoas vão ser perseguidas no nome dele, tudo isso Orígenes coloca como profecia realizada, e que, como é uma profecia realizada, ele coloca dentro da categoria das provas da inspiração desse texto. E a partir de provar, né, que Jesus é divino, a perseguição só aumenta e as profecias foram realizadas, ele prova a inspiração do Antigo, ele prova o Novo para provar o Antigo, e aí para tentar mostrar que é tudo inspirado, assim. E aí Orígenes, aquela tripartição de grupos que eu falei, ele também continua, né? Ele debate com esses três grandes grupos, né? Os pagãos, que ele chama de gregos, os judeus, que ele chama de os da circuncisão, e os hereges, que é o que a gente chamaria hoje de gnósticos, né? Que ele chama de hereges. Então, e aí é o seguinte, né? A origem da cisão que existia na época dele entre cristãos, judeus e hereges é dada por um equívoco que esses dois últimos fazem em se ler corretamente a Bíblia. O problema para Orígenes é que os dois grupos se contentam apenas com a interpretação literal do texto, né? Então, e aí Orígenes ele fala, você tem uma interpretação literal, e essa é a causa dos problemas, porque as pessoas não vão além da letra para se compreender. E aqui é uma fala que ele diz assim: mas a causa de tudo que foi discursos falsos, ímpios e particulares sobre Deus não parece ser que as escrituras não consideradas de forma espiritual, pneumatiká em grego, mas aceita de acordo com a expressão literal, katatograma. Está cortado aqui embaixo, mas... Né? Então, o Orígenes fala, a origem dos erros está você seguir com uma interpretação literal. Continua sobre os judeus. Por quê? Então, tanto os judeus quanto os gnósticos fazem uma interpretação literal. E o que ele diz? Os da circuncisão, isto é, os judeus, que consideram seguir as profecias sobre ele, isto é, Cristo o Messias, e por não verem manifestadamente as tetos diversas profecias realizadas na vinda do Messias. Deixa eu voltar aqui. Tá? Eu não explico aqui, nós vamos explicar um pouquinho mais. O que seria isso? Por exemplo, você tem aquelas profecias dos profetas, né, que falam no touro ficar junto com o leão e a criança
levar, você tem essas imagens. Então, então, ele diz que os judeus não acreditam porque essas coisas não se realizaram, né? Então, eles acham que é esse o motivo que eles não acreditam. Por outro lado, quanto aos hereges, eu estou lendo o Orígenes, eles leem: um fogo se acendeu com minha cólera. Eu sou um Deus ciumento que castiga os pecados dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. E eu pulei muito, ele faz uma elenca de 8, 9, 10 passagens com essas coisas bem e muitas coisas como essas. Contudo, não se atreveram a não acreditar que de um Deus, mas acreditaram que elas eram do demiurgo adorado pelos judeus, e pensaram que, já que esse demiurgo era imperfeito e não bom, Jesus tinha vindo a anunciar um Deus Pai perfeito, que eles dizem que não é o demiurgo, e tem a respeito dele outra opinião, né? Aquilo que eu falei, né? Os gnósticos acreditavam que o Deus é o demiurgo. De novo, o que o Orígenes coloca aqui é o seguinte, né? Você tem tanto os judeus quanto os gnósticos, tem uma leitura literal do Antigo Testamento, né? O aceitam completamente, e por não verem a letra cumprida, não acreditam. Por sua vez, os gnósticos, eles veem, ficam horrorizados e acham que esse Deus é um Deus perverso. Então o Orígenes, isso é importante, né? Ele coloca a leitura, a interpretação do ponto de vista tão importante que ele acha que a causa de todos os problemas é uma causa a Orígenes, né? Então, para nós, como se deve ter sucesso com as escrituras, é acolher o sentido e acolher o sentido delas é este que segue os passos dos próprios textos. Isso aí vem aqui, né? É interessante que o Orígenes ele coloca algo que a gente pode interpretar ou ler de acordo com a proposta inicial, né? Que é a interpretação finalista, né? Ou seja, o Orígenes, o princípio de leitura de Orígenes é um princípio inclusive é um princípio muito consagrado, não apenas em texto religioso, mas de modo geral. Por exemplo, é muito comum interpretação de filósofo. Você deve interpretar filósofo de acordo com o próprio filósofo. Você não vai buscar uma outra pessoa para interpretar. Inclusive, mais consagrada pelo Lutero, esse em latim, Scriptura Sacra Seipsius Interpres, né? A Escritura Sagra interpreta de si própria, isso é um princípio metodológico, né? Então, na verdade, o que o Orígenes está colocando é um tipo de interpretação que a gente pode chamar de operacional, né? E não exatamente finalista. Assim, você vai chegar nessas verdades lendo a Bíblia. Não, ele vai dizer, você vai acolher o sentido dessa seguindo os passos que o próprio texto dá. Né? Então, a gente vê que o que o Orígenes coloca não é exatamente o que Todorov imagina, como sendo típico da exegese patrística. E aí vamos o que o Orígenes diz. Portanto, é necessário, por algum motivo, desculpe, tá? O não pegou muito não, tá? Portanto, é necessário registrar de forma tríplice na sua alma os sentidos das escrituras. Então, o que o Orígenes vai estipular? Ele vai estipular que existem 3 formas de leitura bíblica. Para que o mais simples se baseie na escritura como em carne, assim nós nomeamos o sentido imediato, o sentido literal ele chama de carne. Já o que avançou um tanto, e como se baseasse na alma, e o perfeito semelhante àqueles descritos pelo apóstolo. No entanto, é realmente da sabedoria que falamos entre os perfeitos, sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo voltados à destruição. Estou falando aqui, da lei espiritual que contém a sombra dos bens futuros. Pois, como o homem é composto de carne e corpo e espírito, do mesmo modo é composta a escritura oferecida por Deus para a nossa salvação. Né? Então você tem o Orígenes ele vai estipular o quê? Que sentidos da escritura. Não são nem 2, um literal e um figurado. Ele vai pressupor 3 sentidos. Então vamos lá. Quais são? Ele aproveita essa tripartição, que é uma tripartição lá em Paulo, né?
falou disso, que o homem tem 3 partes, né? Carne, alma e espírito. Soma, psique e pneuma, né? E o que Orígenes vai dizer? O sentido literal ele chama de carne, a alma, de aperfeiçoamento moral da pessoa, né? Então a pessoa vai nesse sentido psíquico que a gente costuma falar, para compreender, para você melhorar a sua moral, você melhorar o seu comportamento ético, e o espírito que seria o sentido real de Deus, né? Ou seja, a verdade está dentro desse último de texto e não esses primeiros, né? Cada um dos sentidos, Orígenes associa a uma etapa da vida espiritual. A carne está associada aos mais puros, né, que é akeraiotero, né, os mais sinceros, né, que estão iniciando, literalmente sincero. Né? A alma está para aqueles que ascenderam um pouco. Son anabebecotes. Já a leitura espiritual pertence aos perfeitos, teleioi. Isso é muito na cultura antiga, de modo geral, somente essa antiguidade tardia de Orígenes, de você imaginar uma tríplice ascensão, né? Você tem 3 etapas. Por exemplo, filósofos antigos, eles fazem uma tripartição das disciplinas filosóficas, que seriam a física, a ética e a que eles chamam de epóptica, ou teoria. E o Orígenes, ele usa isso. A gente sabe que o Orígenes ele está ciente dessa tripartição, ele usa isso em tudo. E aqui ele está usando também para o sentido da escritura. Né? O mais básico seria apenas para que eles estão começando. Um segundo sentido é ético, né, para você se aperfeiçoar. E quando você está perfeito, aí sim você tem essa contemplação. Né? E aqui é a contemplação do modo platônico mesmo. Né? Você vai observar as realidades, vai compreender, né, a partir dessa terceira leitura aqui. O scopos, né, o fim. O objetivo do espírito é fazer que o homem se torne partícipe de todos os planos da vontade de Deus. O sentido literal é um segundo objetivo para aqueles que não são suportar a busca desses mistérios. Então, seria o seguinte, a seguinte coisa. As pessoas que não estão com a plena introdução dentro dessa doutrina, para eles tem esse sentido literal, que é o sentido básico, para como o leite da mãe para um bebê, né? Como essa primeira coisa bem suave, né? E essas alimentares ele amplia, né? A outra são as comidas mais leves para quem está desenvolvendo, e a vigorosa para o adulto é o terceiro sentido. Mas o importante é o seguinte: em Orígenes, os sentidos não se anulam, né? Interessante na visão dele. Para Orígenes, os sentidos eles continuam existindo ao longo de todo o texto bíblico. Não é um texto que em um momento é figurado, em um momento é alegórico. Ele existe nos 3 planos, paralelamente. Né? Uma passagem literal, e os outros, né, o psíquico e o espiritual, em cima dele, né, de modo paralelo. E onde está o sentido espiritual? E aí vem o Orígenes, ele também vai pegar uma questão hermenêutica muito importante, né? Como que você vai passar a interpretar? Né? De que maneira você vai interpretar o texto, né? Vai perceber que o sentido não é apenas literal. Né? Então, o que ele diz? Se o sentido literal fosse sempre imediato e proqueiron e crescimon, não haveria possibilidade de se avançar na interpretação. Isso é o que Orígenes diz. Né? Se o que você batesse fosse sempre compreensível, você simplesmente não teria abertura para esses outros planos linguísticos. Desculpa. Por isso, o plano de vida foi inserir pedras de toque, escândala, tropeço, proscômata e impossibilidades adínata, motivo duplo de abrir
o caminho interpretativo para outras possibilidades, né? Ou seja, vai se deparar com algo que não faz sentido, isso vai te dar o motivo para você começar a interpretação. Né? Então, você passar a interpretar um texto a partir do momento que você vê que o sentido imediato ele não é evidente. E para Orígenes, essas pedras de toque elas foram colocadas intencionalmente por Deus, né? Deus coloca essas coisas erradas que você veja que tem algo além e tente avançar. Aí, então você tem essa coisa. E a escritura, isso é o que o Eurípides diz, tá? É uma urdidura entre, ou seja, aquilo que aconteceu, com o quê? Com o que não aconteceu, o que é impossível de acontecer e o que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, isso é interessante. É uma discussão engraçada, né? Porque em alguns círculos religiosos, aquelas discussões para teologia, né? Para tentar provar onde foi, sei lá, alguma cidade lá que está lá no Antigo Testamento. Para Orígenes, isso não é um problema. Para Orígenes, uma coisa não aconteceu, mas um escândalo para a gente tentar interpretar de outra maneira. Né? Então, na minha opinião, é mais sofisticado do que a visão de algumas pessoas de hoje em dia. Então, bom, que Orígenes diz isso, eu acho que a gente pode avançar muito mais, mas eu quero ver mais coisa aqui. O Orígenes passou a apresentar o estilo de interpretação chamado alexandrino, que tem esse interesse maior pela interpretação alegórica, digamos. Né? Há discussões se esse tipo é alegórico no sentido antigo ou não, no sentido estoico. Né? Então, mas a alegoria, de uma certa maneira, acabou ganhando outro significado dentro dessa tradição cristã. Outras escolas de leitura tiveram reservas quanto a esse tipo de interpretação. Em Antioquia, é uma segunda escola, focada na letra. Na Antioquia, ali na Síria. Essa escola não é tipo de leitura figurada, senão a tipológica, preferindo deixar de lado formas mais ousadas de alegoria. E o debate entre essas duas escolas ele vai em toda a antiguidade. Né? Ele vai existir em toda a antiguidade, essas duas escolas, alexandrina e antioquina. E, de certa maneira, a alexandrina do Orígenes foi a que ganhou, pelo menos até recentemente, foi a que ganhou, porque a interpretação medieval, tanto grega quanto ela tem traços muito fortes de Orígenes, né? Inclusive a Idade Média Latina vai colocar um quarto sentido, né? Vai colocar 4 sentidos da escritura. E ao passo que os antioquinos eles ficaram muito ligados com a versão chamada nestoriana, né? Que é um debate que no século V, e para o Ocidente e mesmo para o Oriente Grego não foi tão influente. O segundo tratado que melhor trata de interpretação das escrituras na Antiguidade é o texto sobre a doutrina cristã, né, em latim De Doctrina, de Agostinho de Hipona. E é com ele que o Todorov está mais engajado, tá, naquele livro. E a questão que ele mais coloca é uma passagem que o Agostinho coloca, né? Tudo, capítulo 14 do livro 3. O livro 3 é o que trata de interpretação bíblica. Tudo que na palavra divina não pudesse referir ao sentido próprio, à honestidade dos costumes, verdade da fé, está dito que devemos tomar em sentido figurado. Né? E aí, deixa eu voltar aqui. E esse princípio hermenêutico, né, que o Agostinho ele coloca 3 fases, né? Ele coloca que não pode se referir ao sentido da honestidade dos costumes e o último, verdade da fé. Essa verdade da fé é que o Todorov pensa que é o cerne da interpretação patrística e erige como esse modelo de finalístico, né, de que a verdade da fé vai ser colocada como essa régua sobre a qual a gente vai medir tudo. O que eu acho bem fraco, até como interpretação da passagem do Agostinho, né, que o Agostinho ele coloca em terceiro lugar como possibilidades. E tem uma coisa que ele fala nesse mesmo texto que que talvez que interpreta de maneira diferente essa verdade da fé aqui. E é um princípio hermenêutico muito mais modesto que o de Orígenes, né? Ele não estipula uma existência de três significados paralelos ao longo de todo o texto bíblico, né? Que ser mais oculto é o mais importante.
No entanto, ele não é tão finalista quanto o Todorov busca fazer. Ele parte de um princípio explícito. Isso que o Agostinho fala no livro 3, né? Ele fala o seguinte: qual que é o significado das escrituras? E aí ele fala aquela fala de Jesus citando Deuteronômio, né? Amai a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E ele fala, esse é o significado das escrituras, porque a Bíblia diz isso, né? Então, ele erige isso como o modelo, né, sobre o qual a gente vai basear toda a interpretação. Então, se há algo tem conflito com isso, você deve interpretar. Então, na verdade, é mais aquela interpretação interna do que externa ao texto, né? Agora, concluindo aqui essa introdução, pela própria natureza dogmática, né, da religião antiga e moderna, né, é inegável que você pode encontrar diversos exemplos de uma cama de Procusto, né, aquela cama que você tenta ajustar a pessoa para ela, na interpretação antiga. De um ponto de vista puramente prático, Todorov está certo em muitas instâncias. Portanto, nenhum autor antigo afirma que esse é um princípio interpretativo válido, de associar um texto externo ao interno. A prática interpretativa surge quando sugestões internas ou inconsistências, que é um princípio operacional e não finalista. Então, de certa forma, eu acho que é um problema nessa leitura. Mas aí a minha leitura do que o Todorov quer dizer está aqui. No fim, o maior objetivo de Todorov não é debater entre na minha opinião, como um exemplo historicamente afastado de algo muito mais comum ele é a psicanálise e o marxismo. Eu acho que é com isso que ele está tentando debater, né? Quando você pega, sei lá, os Sertões e tenta provar a luta de classes ali dentro. Ou pega Dostoiévski que tenta provar, sei lá, Complexo de Édipo, alguma coisa assim. Então, é isso que ele está fazendo, né? E mesmo essas coisas mais modernas, né? Como psicanálise, neoestruturalismo, marxismo, eu também acho que nenhuma deles é tão finalista quanto essa simplesmente, né, de você adequar o texto a um objetivo final. E aí eu coloquei um apêndice bem interessante para a gente ver, na prática, alguns exemplos de interpretação. Eu escolhi talvez um dos mais comuns antigos, que é o Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia. Só essa frase, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, né? Que é um texto difícil, tá? O original, principalmente grego, é um original difícil. Eu devia ter colocado, mas é tonar remon, né? O pão nosso, que esse aí não tem problema, mas vem na frase depois que é epiúsion, né? Epiúsion, de usia. E esse é um texto muito complexo. Né, como interpretar esse epiúcio é algo que até hoje em dia os exegetas têm uma discussão muito, muito aferrada para tentar compreender, né? Seria e aí os modos de interpretação vão variar bastante, né? O Cipriano de Cartago, ele é bem contemporâneo do Orígenes. Pão nosso de cada dia, né? Ele é de Cartago, então ele está falando em latim. Então não é epiúcio, assim, cotidiano. Cotidiano é uma tradução bem fraca de epiúcio, né? Quer dizer, não é uma tradução, é uma interpretação. Cotidiano, né, de cada dia, né? De cotidias, né? De cada dia. Pode ser, é uma interpretação possível do epiúcio, né, aquilo que é para a sua natureza. Mas os gregos eles vão pegar de maneira bem diversa. O Cipriano diz: pode ser compreendido tanto espiritual quanto literalmente. Então, o Cipriano ele está afirmando uma coexistência dos dois sentidos. Porque ambos os sentidos nos ajudam a compreender a salvação. Porque Cristo é o pão da vida e não é o pão de todos, mas o nosso pão é interessante, né? O Cipriano ele interpreta o nosso também. Esse é o pão dos cristãos, não o pão de todo mundo. E como dizemos Pai Nosso, porque ele é o Pai daqueles que compreendem e acreditam, também dizemos Pão Nosso, Cristo é o nosso pão que tocou o seu corpo. Agora pedimos que esse pão nos seja dado hoje, exceto se nós que estamos em Cristo e recebemos seu Eucaristia diariamente como comida de salvação, e sejamos separados do corpo de Cristo por alguma grave ofensa. Muitos erros de digitação aqui, peço desculpas, tá? Os outros também, isso aqui eu coloquei correndo hoje. Essa é a primeira interpretação. Agora a segunda, Jerônimo.
No Evangelho, o termo usado pelos hebreus para denotar o pão super substancial, essa tradução do Jerônimo é a tradução do Epiúcio mais literal do grego, né? Epiousia, né? Que está sobre a natureza, a essência, o sia, né? Super substancial, uma tradução possível. É mar. O Jerônimo ele faz uma coisa muito interessante, porque ele faz uma exegese filológica. O Jerônimo, dentre todos os pares da Igreja Antiga, é o único que foi atrás do hebraico. E nesse caso nem hebraico, é aramaico, né? O Jerônimo ele investiu. Então ele tenta, ele faz uma exegese totalmente filológica. Isso significa para amanhã. Então o significado é dar-nos hoje para amanhã, isto é, o futuro. Podemos também o pão substancial em outro sentido. Pão que está acima de toda substância e ultrapassa toda criatura. Né? O Jerônimo também coloca duas interpretações. Né? A primeira seria uma interpretação filológica, né? Ele vai atrás do termo aramaico para significar esse texto, esse pão, né? E esse pão de hoje para amanhã. O que é interessante porque parece que os exegetas modernos concordam com a interpretação do Jerônimo. Ele realmente ele faz uma interpretação filologicamente acurada aqui. Né? Mas aí ele também coloca a interpretação mais filosófica, né? O pão que está acima de qualquer substância, né? O pão divino, propriamente. As origens, ele tem um comentário ao Pai Nosso. É muita coisa que ele fala, mas aí eu só cortei. Né? O pão super substancial, portanto, é aquele que mais proximamente se relaciona com a natureza racional e relaciona-se com a sua essência, trazendo saúde, bem-estar e força à alma. E, visto que a palavra de Deus é imortal, otorgando sua imortalidade a quem quer que a coma. Que o coma, né? O pão. Grego, né? A gente acaba traduz correndo, acaba dando esses revertentes. O que o Origen está que esse pão é um pão que dá imortalidade para a pessoa, porque você coloca você além da sua natureza. E uma parte que eu cortei, ele fala, esse pão pode ser o pão de cada dia. Não pode ser um pão qualquer. Tem que ser um pão diferente, porque esse pão não é um pão simplesmente normal. Esse tipo de interpretação ele é bastante sacramental, né? Tentando visar a Eucaristia. São João Crisóstomo. O que é pão cotidiano? O suficiente para um único dia. O Pilson está falando aquilo que é o suficiente para um dia só. Aqui Jesus fala que tem necessidades naturais da carne, que estão sujeitas às necessidades da natureza. Ele não pensa que somos anjos. Ele é condescendente com a fraqueza da natureza ao dar seus mandamentos. A severidade da natureza não permitia não permite que ande sem comida. Então, para amadurecer sua vida, ele diz: eu peço comida necessária, não a completa liberdade das necessidades naturais. O Crisóstomo é o seguinte: ele está falando que, ou seja, o homem não depende da comida, né? Então esse pão é o pão real, é o pão de comida mesmo, que permite a pessoa sobreviver, né? Então ele interpreta que essa oração é feita para homens, né? Não para pessoas que são anjos. Gregório de Nissa. Eu traduzi esse texto, são umas 5, 6 páginas para comentar o Pão Nosso Cada Dia, gigante, né? 100 páginas para comentar o Pai Nosso, né? Então, com qualquer coisa, vai ter uma multidão de textos. Eu cortei, tá muita coisa, porque é difícil, mas vamos lá. Você vê a amplitude da... Quantas doutrinas estão contidas em uma breve expressão? Grita claramente pelas palavras ao que dão ouvidos que cessai, ó homem, de perder seus desejos em coisas vãs. Cessai de aumentar os ímpetos de sofrimentos em vós mesmos. A dívida que existe na tua natureza é pequena. Tu deves alimentar a tua carne, moderada e fácil de adquirir sem liberdade. Por que multiplicas o que deves? Por que subjugas a ti mesmo as despesas, conseguindo prata e minando ouro e buscando matéria diáfana, para que se delicie por meio disso este constante credor, o estômago, cuja necessidade é o pão que preenche a carência do corpo? Mas tu vais às Índias e te aventuras em mar de bárbaros, e entregas-te a navegações anuais para alimentar-se prazerosamente com estes bens, sem perceber que as sensações dos prazeres somente vão até o palato. Então é uma interpretação mais de vista social, bastante insensível do Gregório de Nissa, porque
pessoas comiam pão, né, normalmente, né, o romano comum da época dele, né, não comia pão porque era o que tinha, né? Era a comida que tinha era pão, era isso que se comia. Mas como o Gregório Nícia era uma pessoa de classe alta, né, ele acha que pão é uma coisa simples. Mas é interessante porque ele quer dizer o seguinte: não vai atrás de outras coisas, né? Você coloca o pão porque apenas aquilo que é base da necessidade humana que você deve pedir, né? Não é, sei lá, trufa e clicou, né? Você deve pedir pão normal, né? O pão de cada dia. Então quer dizer o seguinte: ó, dentro dessa injunção, né, de pedir o pão nosso, você tem o quê? Você tem essa prescrição de uma espécie de um comportamento ascético, né? Ou seja, você se contenta pouco, não é apenas aquilo que supre a carência do corpo. Que o pão é perfeitamente para isso. Eu acho que eu acabei, né? Isso, eu acabei. Então, eu não escutei os comentários de pão, mas ele deu uma interpretação diferente. O que eu acho interessante, porque mostra pra gente como que, na verdade, a exegese patrística não é um jogo de encontrar no texto algo que já preexiste, mas, na verdade, é um de práticas interpretativas muito rica e muito variada, né? Ou seja, cada autor, na mesma frase, né, significados diferentes e muitas vezes contrastantes. Então, acho isso acaba sendo uma interessante exemplo daquilo que a gente de interpretação de texto. E aí eu estou ficando por aqui, né? Aí agora eu abro para fala, eu consegui fazer 1 hora, né? Aí vamos. A gente pode abrir Perfeito, Bruno. Perfeito. A sala está cheia. Você segurou o pessoal do início ao fim. Ótimo. O assunto, né, chamou muita gente, um assunto bem interessante, que conta muito, né, da nossa própria história e da nossa relação com textos. É interessante porque a gente ainda tem algumas relações, em especial com o texto dito sagrado, né? Se toma literal, se é figurado, as metáforas, enfim. Muitas discussões em famílias acontecem por causa disso, com certeza. Então, obrigada, Bruno, excelente a sua apresentação. A gente tem aqui vários elogios para você, que eu recebi também pelo celular, que eu conheço, né, uma parte aqui, já tem acesso ao meu celular. Suas apresentações são sempre ótimas, parabéns. E a gente abre, então, para as dúvidas, perguntas, comentários. Aqui, Oi? Alguém perguntou aqui. Qual o nome do Deus perverso do mundo? É o termo grego para demiurgo. Eu respondi porque você falou dos gnósticos, né? Isso. Então, okay, agora a gente está aberto a pergunta. Foi a única pergunta que eu acabei respondendo. Se você puder falar mais um pouquinho, quiser falar sobre esse aspecto, né, dessa abordagem do divino, que é o Deus do Novo Testamento, é diferente do Deus do Antigo, né, pelo menos na sua Mas é uma questão representação. Né? Eu sou só um classicista, não é a minha não, por isso, né, a imagem do demiurgo, que foi... Aí você pode contar um pouquinho mais da história. Eu acho que as pessoas se interessaram, que até... demiurgo é uma questão interessante, porque... Então, a questão é a seguinte. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o demiurgo, né, que acaba isso, já que tem uma pergunta aqui. A gente vai ter mais uma do Pedro, mas depois. Alguém já comentou aqui, logo depois de você falar demiurgo, alguém comentou aqui, que é o artesão de Platão, exatamente, Washington, isso. Que no Timeu de Platão, ele imagina um Deus que criou o mundo. Né? Esse Deus ele pega a matéria-prima, né? Essa matéria informe, essa matéria original, e cria o mundo a partir dessa matéria. E aí, o que os gnósticos, eles identificam esse criador da matéria como um criador, um Deus perverso,
que aprisiona as almas no mundo material, né? E que o gnóstico, ele vai conseguir sair dessa matéria e conhecer o Deus verdadeiro, que é o Deus, que é o Deus máximo, assim. Então, é basicamente essa, assim, a doutrina. Agora, tem muitos detalhezinhos aí, e aí eu não sou especialista em gnosticismo. Na filosofia tem estudando no mestrado da UF, tem gente estudando gnosticismo mesmo. E aí, esqueci o nome do colega, que aí realmente tem... Marcos Reis? Não, o Marcos... não, mas ele é um aluno do Marcos, não é o Marcos mesmo, não. Ah, tá. E aí eu não... Esses detalhes eu não sei mesmo, não. Não, eu falei do Marcos Reis porque ele deu uma entrada aqui rápida, mas eu não estou achando ele. Então, o Pedro queria falar, né? Então, começamos. Obrigada, Bruno. Oi, Pedro. Quem quiser ligar a câmera, eu acho que agora não tem nenhum problema. Não... Pronto. Oi, Pedro. Tudo bem? Eu estou no celular, não consegui mexer direito. Como eu disse, vai ser muito mais um comentário. Oi, Bruno. Muito obrigado, inclusive. Genial. Eu caí no meio da fala, então se eu falar algo que já foi mencionado, já me cortem, por favor. É um campo de estudo que me atrai muito há muito tempo, por uma questão até pessoal. Apesar de hoje em dia ser um bandista, fui criado por uma família cristã, então tive todo um aspecto de estudo dentro desse processo. Fiz latim muito por conta da busca por essas questões de tradução bíblica e tudo mais. Então, até hoje é uma pesquisa que eu gosto de fazer pessoal e particularmente. E aí, quando o Bruno, comentando a tradução do pão de hoje para o futuro, ou do pão para o amanhã, aí que entra algo que eu não sei se já foi dito, eu me lembrei de algo que há um tempo atrás eu fiz seminário de teologia na igreja protestante, e aí um dos estudos que estava sendo feito sobre essa noção de pão nosso apontava para o que o professor da época chamava de ato profético, que eu acho que hoje em dia, entendendo melhor essas questões, era como ele chamava alegoria, ato profético, e ele falava que a Bíblia era recheada desses atos que apontavam de alguma forma simbólica ou não para Cristo. E ele cita o maná do povo hebreu no deserto, e ele comenta que uma das prerrogativas básicas do maná é que você não podia guardar ele para o dia seguinte. O maná guardado, estocado, estragava para o dia seguinte. Diariamente caía do céu um novo maná para que as pessoas se alimentassem. E ele comenta sobre essa noção, esse meu professor comentava, né, sobre essa noção e necessidade diária de um culto, de uma devoção, e ele comenta Cristo como o pão a partir dessa noção de que o maná não é algo vitalício, né, ele teria que ser cultivado. E um outro comentário que eu queria fazer numa outra exposição sobre tradução bíblica e a importância de se traduzir e o medo de se traduzir algo errado, também na questão de Cristo como o pão da vida, eu soube de um grupo que estava num projeto de traduzir a Bíblia para alguma etnia indígena brasileira, e essa tribo não fazia ideia do que era pão, do que era trigo, do que era fermento e tudo mais, mas eles comiam diária e basicamente na dieta dele melancia. E aí Jesus virou para eles a melancia da vida, essa é a tradução, em vez de o pão da vida. E de cara todos entenderam essa alusão à necessidade básica de melancia do pão de Jesus e tal. Eu queria só fazer esses dois comentários em termos do maná como o pão que estragaria se guardado, então diariamente a gente tem que buscá-lo, e do pão melancia cristã dos índios. Sobre o maná, deixa eu falar primeiro o maná, que é interessante, porque os antigos, eles leram o maná também como uma interpretação figurada do eucarístico de Cristo, sabe? Isso aí é bem... Tem várias... Estou procurando uma tradução minha aqui, que eu acho que eu já falo disso, sabe? Mas do Cirilo de Jerusalém, mas aqui não tem muita coisa aqui. É uma tradução comum. Agora, sobre esse... Agora, o que você falou, que o maná ele teria uma ligação com esse de cada dia, né? Porque o maná ele cai todo dia do céu, né? E aí você tem que guardar no dia, senão ele estraga. Menos na sexta, né? Se eu não me engano, que na sexta ele dura até o sábado, ele dura o sábado inteiro. Mas é interessante
esse comentário, mas é uma tradição bem antiga, né, de você ler o Maná como você chama de ato profético, os antigos chamariam de tipologia, né, de tipo, é um tipo de Cristo, né, um tipo eucarístico. Mas é porque os antigos eles vão atrás de todo o texto do Antigo Testamento para tentar ver esses tipos, né? Então, você tem o tipo do batismo, né, que é aquele lá do Êxodo, de passar o Mar Vermelho, e aí você tem o tipo também da Eucaristia, que está aí no Maná, em outros também, né? Mas é um pouco isso mesmo. Não sei se... sobre a melancia também, é isso, né? O pão, né? É uma questão cultural, né? O pão não existe para todo lado, né? Acho que na China mesmo, que o pão nosso, o pão, né? O que? O cada dia? Mas é a questão que a cultura tá dentro desse texto, né? Você tem que mediar de alguma maneira, né? É uma coisa mediada. Sim, claro. Bom, tem mais algum comentário para fazer? Sim, o Bruno. Foi ótimo. Obrigada, Valeu. Igor. Bruno Silva quer fazer um comentário sobre o pão também. Olá, pode fazer. Olá, oi, Bruno. Boa tarde aí para todo mundo. Eu só quero fazer um pequeno comentário, depois eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que o professor Bruno já sabe disso, acho que eu já contei para ele. Comentando o que o Pedro tinha falado anteriormente sobre o negócio da melancia, na Ásia, né, algumas línguas traduzem o pão como arroz. Sim. Eu já falei isso para o senhor, né, o professor Bruno? Né? Acho que não, mas não. Eu imaginei. O texto em filipino, por exemplo, traz kanin, e kanin é arroz, né? Sim. Então, eles traduzem pão kanin sa araw-araw, né, que é o texto do Tagalog, kanin sa araw-araw, é o arroz nosso de cada dia, ou o arroz diário. Essa questão de tradução é muito curiosa, né? Porque tem um caso clássico na história das missões, né? Que é como traduzir Deus para o chinês. Imagina, Deus. Trazer a Bíblia como é Deus, né? Tipo, começou básico, né? No começo, Deus começa a Bíblia já começa errado, né? E tem os jesuítas, quando eles portugueses, né? Portugueses não, os jesuítas de modo geral, mas estavam indo para a China, teve um debate muito grande sobre como traduzir Deus. E você tem dois nomes. O que ganhou, que era o que os jesuítas não defendiam, mas acho que os dominicanos defendiam, é Gi, que é Senhor do Céu, algo assim. Mas o que eles queriam era Dao, né? O Dao do Dao, Dao de King, Dao de Jing, essas coisas assim, né? Que aí seria caminho da verdade, algo assim. Não sei se é mesmo, mas é um debate interessante, porque associando com Dao, você já vai ligar várias outras coisas dentro da cultura, né, que talvez consiga ter de maneira diferente em outros, mas a ganhou essa do Senhor do Céu. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, eu quero fazer a pergunta. Renato. Oi, Renato. Olá, Grace. Alô, posso fazer a pergunta? Bruno? É o Bruno. Tá, depois tem Renato, ok. Tá bom. Professor, a respeito da substanciação, de que aparece lá em Orígenes e São Jerônimo também faz comentário a respeito disso, né? Que é tratar o pão da vida, que é algo que é da tapneumática, né? Que é espiritual. E a gente tem um pão literal que é parte da hóstia dos católicos e da ceia dos protestantes, né? Essa substanciação seria a transformação daquilo que é espiritual para o físico? Como é que seria isso? Eu acho que substanciação é um termo muito teológico para essa leitura ali, né? Acho que a gente estaria introduzindo um debate que é posterior, né? Um debate medieval aí dentro, né? Mas o que está querendo dizer é que é um pão que modifica as pessoas. Acho que esse que é o Orígenes e o Jerônimo estão querendo dizer, né? O pão que dá imortalidade. É essa a leitura que eles estão fazendo. Que tem uma relação sacramental ou eucarística, eu acho que é claro, mas aí a gente querer ler coisas como transubstanciação ou coisas assim, é meio não sei se foi isso que você está levantando, mas acho que é meio fora de época mesmo. Entendi, ok. Obrigado, professor. Nada. Oi, Bruno, tem o Renato.
Sim, pode Você quer fazer. fazer uma pergunta? Oi, Olá, Renato. professor. Olá, tudo bem, Renato? Professor, a minha dúvida é em relação ao método histórico crítico que Sim, surgiu aí com a exegese aí no início do século XX, com Joaquim Jeremias, lá pela Escola Bíblica de Jerusalém. Eu sim. queria saber se esse método ele seria como uma atualização dessa forma de leitura, né? Porque pela exposição do Senhor, a gente pode ver que é uma leitura muito aprofundada, porque vai, né, de fato, no texto mesmo e também nas testemunhas do texto, né, nas pessoas na qual escreveram também a respeito disso. Esse método, ele vai a fundo, vai assim a fundo como o senhor foi, ou ele deixa a faltar alguma coisa? Qual seria a relação? Bom, então, o método histórico crítico, ele é uma coisa verdade, né? Eu acho que alguns autores antigamente, eles, por exemplo, a maioria dos intérpretes antigos não estão nem um pouquinho interessados sequer no original. Isso é uma coisa assim pra gente hoje em dia é um choque, né? Como que você vai ler um texto sem ler o original? Imagina sobre Homero citando a situação do Carlos Alberto Nunes. É basicamente isso que eles fazem. E nenhum problema nisso. Eles acham isso. Nenhum. Os latinos usam latim, os gregos usam gregos, no siríaco, e isso não é problema. Poucos têm consciência do original, né, que é o... E aí eu cito dois, né, o Orígenes e o Jerônimo. Esses são basicamente os dois que foram fundo, né. A escola antioquina, ela tenta ir um pouco mais no hebraico, principalmente para interpretar nomes, né, tipo, né, Samuel é Shmuel, Deus chamou, né, então você tem, aí tenta colocar isso aí dentro. Mas os antigos, eles não têm essa abordagem historicista do texto, né. Isso, mesmo o Jerônimo e o Orígenes, eles também não se aprofundam nessas questões históricas do texto. E além disso, né, o método histórico crítico é o seguinte, né, é um método, né, então ele é uma ferramenta. Os resultados dependem não apenas do método, mas também de alguns pressupostos que você coloca no texto. Mas, né, tentando responder essa pergunta, que ela é bem complexa. Primeiro, é uma leitura moderna que se baseia na noção de que a história como é que chama? A história... Que os textos são históricos, né? Que os textos são realidades históricas. E... tá tendo Oi! Tudo bem? Tá grande, nossa! São históricos. E que bom, consequentemente, para você entender esse texto, você tem que dar essa realidade histórica, entender dentro desse contexto. Isso é uma coisa moderna, né? Uma coisa que os antigos não têm, que os antigos não têm consciência disso, né? É totalmente anacrônico o modo de leitura deles. E além disso, e outra parte é crítica, né? Você tentar... E aí uma ferramenta filológica que a gente, que é filólogo de formação, aprende, né? Você tentar dentro do texto, né, os vários extratos dele, né? Então, textual propriamente dita, né, que, novamente, né, os antigos têm pouca consciência disso, né, como traçar a origem do texto original ou não. Essa é uma coisa que, embora do ponto de vista prático eles tivessem ciência, o desenvolvimento de uma crítica textual passou pela antiguidade quase em branco. E também tem a questão das fontes, né, você identificar as fontes, você ir selecionando essas fontes, tendo uma interpretação a partir disso. Então, dentro da história da hermenêutica textual, o método histórico crítico ele é uma novidade, né? Ele é algo que surge novo
Tem algumas coisas antigas, né, como esse que eu falei, um interesse um pouquinho maior por filologia, pela língua original, com alguns autores, mas, de ponto de vista histórico, realmente é uma novidade que surge, né, com os modernos, eles passam a ter essa noção de história, né? É engraçado para a gente, né, a gente pensa que é uma coisa assim tão óbvia, né, que nós, sei lá, eu vivo no século XXI, mas isso é uma coisa muito nova, né, uma coisa que os antigos não tinham a ideia. E como eles não tinham ideia disso, é para perguntar se é uma coisa tão essencial quanto a gente coloca, né? Porque é uma coisa muito comum, né? Vamos dar aula de, sei lá, Homero. O século VIII aconteceu isso, aquilo outro, né? E aí a gente tá... Não sei também, né? Às vezes a gente quer também derivar muita coisa da história, né? Imagina que a história tem algum significado, mas também é outra questão. Respondido, essas perguntas são difíceis sempre, mas obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigada. Bem, parece que não tem mais nenhuma pergunta, Bruno. Beleza. Então a gente vai começar... Beethoven. Oi, Beethoven, fala. Eu tenho uma pergunta, porque é mais uma curiosidade quase que filológica, porque, embora o tema seja muito interessante e o Bruno fale muito bem sobre isso, eu sei muito pouco. Tenho até pouco dessa experiência familiar, como, por exemplo, o Pedro destacou. Mas, nesses comentários, Bruno, exegéticos, que esses autores patrísticos fazem, eles se comentam, eles refutam diretamente a interpretação do outro, há uma cadeia de exegese que é feita por refutação ou confirmação, ou existe? Existe. Existe mais o gênero do texto. Porque, embora a gente chame de gênero exegese, na verdade você tem várias formas diferentes, né? Você tem aquele que é um tratado, os caras escrevem para publicar um livro, e nesse uma maior liberdade para essa discussão mais sobre o que fulano de tal disse. E aí você tem alguns casos de citação textual, não, Orígenes falou isso, fulano de tal disse aquilo, tal. Mas o mais comum não é a citação literal, tá? O mais comum é a alusão. Muito isso, aquilo, outro, e aí, né, é mais você falando mal um pouco da pessoa do que você dizendo isso. Existe esse debate, mas ele tá... Mas muito por quê? Porque tem um pouco pouco é por causa de... para não falar dos outros, e o segundo é também por causa do gênero. Você tem o gênero tratadístico, mas a maior parte desses comentários, eles são homiléticos. Ou seja, alguém fala em público uma homilia, e essa homilia não era nem preparada para publicação. Muitas vezes, tinha alguém anotando aquele que chama de... Qual é o nome disso mesmo? Taquigrafia, não é isso? Que em inglês é short note. Que anotava, e aí depois dava para a pessoa corrigia e publicava. Então, então é uma coisa falada para a igreja inteira, então é uma coisa menos tratadística, menos formal, assim. Então, tem essas discussões todas mesmo. Beleza? Sim. Bem, não temos mais perguntas, parece, só parabéns. Embora, né? Não, muito obrigada, Bruno. Agora eu vou entrar numa parte mais técnica, tá? Diga. Certificados, por favor. Já coloquei o link aqui para vocês, até meia-noite fecha, para vocês terem certificados anteriores, tem gente que não está conseguindo. Vou começar com Beethoven, porque Beethoven teve gente que preencheu, mas não recebeu. Então, eu não sei como a gente faz isso. Obrigada a todos pela presença. Eu quero anunciar o nosso colega, não sei se ele ainda está aqui, o Orlando. O Orlando, ele tem um grupo de estudos. Cadê o Orlando? Tem um grupo de estudos, né? Oi, Orlando. Lá da UFC, né, da Federal do Ceará, e outras universidades também. Eles têm um grupo de estudos, né, e eles se encontram na quinta com clássicos. Orlando, se quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Amanhã eles vão ter a professora Josiane falando sobre as mulheres fora do oikos, fora de casa,
tá? Eu vou mandar um link por e-mail para quem é inscrito e convidá-los para estar aqui mais uma vez na quarta que vem, às 15 horas, com o professor Fernando Brandão, que vai apresentar canto, espetáculo da tragédia grega, vai falar dos aspectos performáticos da tragédia. Ele é excelente professor, especialista, tradutor de tragédia, então eu super recomendo a presença de vocês. E espero que vocês tenham uma boa semana, né, que tenha sido esse encontro bastante agradável, rico, que foi, né, que a gente ainda vai pensar muita coisa depois. Obrigada, Bruno. Obrigada, Beethoven, que está trabalhando aqui com a gente. Fernandinha, obrigada. Fernandinha também é do Leque. Obrigada a vocês que fazem esse encontro ser ser bom, né? Ser feliz, eu acho, né? A gente fica sempre aguardando a quarta-feira chegar. Vamos aguardar a próxima. Então, são todos bem-vindos. Bruno, obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa, deixa eu mandar Deixa eu agradecer todo mundo que está aqui, agradecer ao Bruno também pela segunda participação brilhante. Dizer que quem tem problema com certificado, manda um e-mail individual lá para o Leque, que vai ser mais fácil acertar. Quem já mandou, a gente dá uma olhada e manda na sequência. Quem não, manda lá e que eu mando para cada e-mail que mandar, eu respondo com o certificado que está faltando. Vai ser mais fácil do que ficar procurando, eventualmente, algum que está faltando. E anunciar já que semana que vem, quarta-feira, termina o terceiro ciclo, né? Mas o quarto ciclo já está praticamente organizado. Então, para julho e iniciozinho de agosto, a gente já vai ter um novo ciclo. E só dizendo que a gente não vê a hora de terminar. Ou melhor, essa expressão foi mal colocada, né? A gente não consegue enxergar o dia que isso vai terminar. O Leque UF na quarentena fica enquanto houver a quarentena. Eu acho que depois também, Beethoven, não sei. Talvez depois. A gente tem que mudar o nome depois, né? Pelo menos tem que mudar o nome. Então, agradecer a todos vocês e o nosso compromisso continua aqui de trazer um pouquinho da antiguidade, de discussões contemporâneas para nossas quartas-feiras à tarde, já sempre agradáveis, com o nosso público cativo, com os convidados de sempre. E, novamente, só agradeço. Exatamente, é o Leque UF bombando aí, como eu já li alguém escrevendo. Acho que a Isadora. Tchau, gente. Beijo. Beijo, boa tarde, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.